Olá a todos que estão aqui presentes e vão assistir depois, né, a gravação dessa palestra. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença da professora doutora Rosângela Meyer e todos que estão aqui presentes nesse encontro síncrono, né. Essa é mais uma das atividades, né, da Semana da Educadora aqui na UBRA. A palestra de hoje é biólogos, né, na pesquisa e educação em saúde. A palestrante de hoje, né, é a professora doutora Rosângela Maier Gonçalves, que tem experiência tanto com a docência na educação básica, quanto agora, né, durante o pós-doutorado dela na docência de ensino de pós-graduação, ensino superior. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unicinos, mestre em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente ela está no pós-doutorado em Inovação Farmacêutica, né? Correto, doutora Rosângela? Então, eu vou apresentar aqui. E, pessoal, é bem tranquilo, tá? Vocês podem perguntar tanto pelo chat quanto levantar a mão, ok? Passo a palavra à professora doutora Rosângela Meyer. Então tá, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança, né? Para eu poder partilhar um pouquinho hoje, né, com vocês sobre a minha trajetória, falar com os biólogos que estão aí começando a sua caminhada na docência, na academia, né, nessa vivência. Eu acho que é super importante e para mim foi muito importante relembrar toda essa trajetória, né? Eu tô fazendo 11 anos de formada em ciências biológicas e aí foi interessante resgatar um pouquinho cada um desses momentos, né? Eu organizei aqui uma fala, assim, passando pela minha trajetória, vou falar, claro, de cada momento, do que foi vivido, que foi importante, mas deixo aberto também para, caso vocês tenham algum questionamento, dentro de algum dos tópicos que eu for abordar, que eu for falar, de algum dos momentos, fiquem à vontade, tá, para falar, para interromper. Eu, durante a minha formação, então vocês vão ver que eu tive a oportunidade de frequentar diferentes espaços e diferentes universidades, então talvez eu possa ter alguma coisa a contribuir com alguma dúvida que vocês tenham, né? Fiquem à vontade. Então hoje a gente vai falar sobre essa questão da pesquisa em educação e educação, né, em saúde, que acho que foi o que eu fui me encaminhando a pós-formada. Professor Ariel, pode me interromper também, por favor, que às vezes eu vou me empolgo falando e aí posso me prolongar demais. Então, como o professor falou, eu sou formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pela Unicinos. Me formei em 2014, eu entrei lá em 2009, cursei licenciatura e durante o início da minha graduação e até metade do curso, eu ainda trabalhava numa indústria química, né? Porque eu também sou técnica em química. E aí, quando eu estava lá na metade do curso, me surgiu aquela coisa assim, tá, e aí? Agora, o que eu vou fazer? E aí eu pensei, eu ainda estou na graduação, é um momento de daqui a pouco eu explorar as oportunidades que a universidade tem para mim e ver o que dentro da biologia, onde eu posso me encaixar, né, e explorar realmente o curso e não esperar eu estar formada para daqui a pouco eu buscar alguma colocação, né? Foi o que me norteou naquele momento. E aí foi quando eu entrei, então, na iniciação científica. E posso dizer que, assim, que o fato de ter vivenciado mais tempo a universidade me abriu muito a mente para eu ver, né, todas as possibilidades e tudo que poderia existir. O curso de biologia, ele oferecia, então, as saídas de campo, que já vão ampliando para a gente foram ampliando, né, a questão de conhecimento, de lugares, de vivências, e aí eu também pude
participar do PIBID, eu participei um tempo, não foi muito grande, porque logo eu iniciei, então fui para a iniciação científica, e aí eu tinha que optar entre uma das duas bolsas, mas foi muito interessante o tempo que eu participei, porque lá também a gente pôde vivenciar muita questão de laboratório de ciências, de práticas, atividades, né? O professor que ministrava, que coordenava, né, o grupo, e a professora, eles partilhavam muito isso com a gente, né? Essa questão de educação, e principalmente educação básica, então, de tu fazer prática, fazer dinâmica, fazer jogo, fazer o aluno participar e vivenciar aquilo tudo, né? E aí, eu fui, então, para a iniciação científica. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ter para vocês terem uma ideia de como foi a minha vivência dentro da Unicinos, né, nesse slide. Então, assim, a gente pode ver que eu tenho as saídas de campo, a pessoa muito... Já dava indícios de que não era esse o meu local, que não era essa área que eu tinha domínio, né? Percebo-se, assim, um grande... mas eu gostava muito, principalmente pela questão de conhecer coisas novas e de vivenciar, mas acho que logo que eu tive a oportunidade de ir para pesquisa, foi onde eu fui me encontrando e fui descobrindo a biologia que eu realmente gostava, né? Então, o laboratório era um lugar que eu gostava muito, e desde a iniciação científica eu cumpria as horas que a gente tinha no currículo, mas também eu ficava bastante tempo lá. Às vezes a aula terminava mais cedo, a gente ia para o laboratório, às vezes no meio, intervalo de aula, ia para o laboratório, terminar algum experimento, fazer alguma coisa. Então eu sempre vivenciei muito isso, né? E aí, com isso, eu também tive a oportunidade de participar de eventos, né? Eu fui no meu primeiro evento científico, que foi na URGS. Era uma mostra era uma mostra, né, de científica, e aí eu levei o meu trabalho lá, apresentei, foi bem legal, assim, né? Foi o primeiro pôster que eu apresentei, e foi uma experiência muito boa, e principalmente para me abrir. Eu acho que, assim, a graduação e tudo isso que eu vivenciei aí me oportunizou ver outras possibilidades, sabe? Que eu acho que a questão de pensar em fazer, então, um mestrado, de seguir dentro da área acadêmica, era uma coisa que eu não pensava quando eu comecei a graduação. E ao final... Pode ir. Eu até ia comentar, pessoal, isso é uma questão bem importante, tá? Porque, ok, boa parte da graduação de vocês, a UBRA tem o currículo, né? Ou a instituição que vocês estão tem o currículo com alguns saberes, mas muito vocês vão ter que também desenvolver, que é participando de evento, é apresentando trabalho, é buscando professores que vocês se identifiquem, né? Para ajudar vocês a orientar, para orientar vocês, né? Então... é algo bem interessante. Aqui tem um colega, né, de vocês, está presente, que semana passada apresentou um evento aqui na Universidade de La Salle, em Canoas, certo? Ele é aluno da UBRA, ele me chamou para orientar, e eu topei, né, vamos tentar juntos escrever um resumo. Ele foi aprovado, apresentou um banner nesse evento, né, então tem que ter também essa parte de vocês. A faculdade, a universidade que vocês estão vai sim ajudar vocês, mas vocês têm que buscar também, né, aonde vocês podem estar investindo a energia de vocês, né, na pesquisa ou a apresentação de resumos, né, saberem qual é a área que vocês gostam, né. Eu gosto de botânica, eu gosto mais da área voltada à saúde. É vocês irem entendendo qual que é a área que vocês se identificam e tentar já, desde a graduação, participar da pesquisa nessa área. Uhum. Isso é muito importante, porque essa semana ainda a gente estava falando com os alunos de graduação também, e foi justamente isso que a gente estava comentando, que a época da nossa graduação, a época que tu está ali, é uma época para a gente explorar, porque os nossos cursos, eles são cursos muito, às vezes, generalistas, né? Porque a gente tem muita coisa na biologia, cara, é o estudo da vida. É muito conhecimento e muita coisa para a gente ver. Por exemplo, que nem aqui, olha só, essa saída de campo, a gente viu plantas, eu
foi geologia, aí teve a parte de invertebrados também ali. Então, assim, são muitas vivências que são super importantes para nossa formação. Não que eu não vou trabalhar com isso, então isso não vai me servir. Não, são conhecimentos que a gente vai agregando e que vão transformando a gente no que a gente é, né? E isso são coisas importantes, são bagagens importantes que a gente leva para a nossa vida, né? Enfim, para a nossa carreira depois e tudo. E aí, todas essas vivências, elas foram super importantes. E o fato de eu ter também, assim, eu explorei um pouquinho a questão do PIB, de educação, essa questão mais aplicada. E aí eu tive a questão do laboratório, aí que era o que me puxava um pouquinho mais. Acabei optando por esse caminho. E aí, participando do laboratório, eu convivi com pessoas que já faziam mestrado, que já tinham... E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? E a graduação é um momento que vocês podem errar, podem ir descobrindo o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Eu, particularmente, né, eu comecei pesquisando, durante o meu tempo de graduação, morfologia de vertebrados. Eu trabalhava basicamente com girino, sabe? Então, algo que hoje em dia é distante do meu ramo de pesquisa, que é a educação em saúde. Mas foi aquela oportunidade que me fez entender a metodologia científica, entender como a academia funciona, né? Buscar ir em evento, apresentar trabalho, ir em congresso, que é essa parte que é além da universidade. Então, pouco a pouco, eu fui entrando mais na área da epidemiologia, né, microbiologia, porque eu já na época dos girinos, eu trabalhava com o fungo que ficava na boca deles. Então, a biologia é algo engraçado, porque ela se desdobra em muitas e muitas áreas. E aqui na graduação é um espaço que vocês têm para aprender sobre todas essas áreas, né? Ou melhor, quase todas, e saberem aonde que vocês querem investir, aonde que vocês querem, sem medo de errar, né? Aonde que vocês querem trabalhar no futuro. Né? Para além da docência, mas também a docência, né? Eu, na minha graduação, por exemplo, aí no laboratório, o que eu pesquisava, eu trabalhava com bactérias também, e eu analisava um tipo de bactéria que tinha sido coletado da Antártida, e aí a gente queria ver uma atividade enzimática dessa bactéria, né? A atividade que ela tinha, psicrófilas elas eram. E aí eu apresentei o trabalho, é interessante porque, assim, são coisas que vão desafiando a gente. Claro, a gente tem o TCC no final do curso, mesmo que tu não faça iniciação científica, que tu não participe de pesquisa, a gente já tem o nosso TCC, que também é algo que exige da gente, né? Mas, como eu estava ali já envolvida com a pesquisa, isso foi o meu trabalho. E aí, quando eu fui apresentar a minha defesa mesmo de TCC, foi tranquilo, porque eu tinha passado por um evento, por uma mostra de iniciação científica antes. E aí eu apresentei os meus dados, e aí ali eu já pude ver um pouquinho como ia ser. Quando eu cheguei lá na defesa do TCC, que geralmente a gente está super nervoso, eu estava um pouco mais tranquila, porque eu já sabia o que o esperado público, né, dos professores, claro que ali tu tá por uma avaliação diferente, tudo, mas eu já tinha passado por uma avaliação anterior, né? E isso foi me dando segurança, porque a gente vai também, durante o curso, tu vai apresentando, tu vai tendo essa experiência de escrever, que não precisa esperar lá no final para acontecer isso, né? Que às vezes é o grande terror, né, de muitos alunos, assim, quer dizer, de todo mundo, né? Aquela parte de avaliação. Mas aí essa foi a minha vivência na Unicinos. E aí me surgiu o interesse de fazer mestrado. E aí eu falei com o meu orientador, ele queria que eu ficasse na Unicinos, mas aí tem a dificuldade de bolsas, enfim, a dedicação, né, para a questão da pesquisa. Aí eu falei para ele que eu queria ir para a URGS. Aí ele me falou, eu conheço um professor. E eu falei também que eu queria continuar trabalhando com bioquímica, química, porque eu queria alguma coisa nesse ponto. Não queria sair muito disso. E vejam que eu ainda não trabalhava com nada, eu trabalhava com micro-organismos. Enfim, nada de muito além do que era, do que ia ser um dia.
E aí eu conversei, ele me indicou um professor, ele disse assim, eu conheço o fulano. Aí eu fui lá e mandei um e-mail pro fulano e falei, olha, não sei o quê, queria marcar um dia para conversar contigo, queria participar do processo seletivo e tal. E aí o professor, super gente fina, assim, super querido, ele me respondeu e disse, não, pode vir aqui, vem tal dia e a gente conversa. E aí eu fui lá na cara dura, não conhecia URGS, não conhecia nem Porto Alegre muito, e fui lá e com medo, tudo, e conversei, porque ele, no fim, depois eu fui descobrindo, o professor era coordenador do curso, da pós, ele era um pesquisador super conceituado, e aí fui eu lá, né? E aí eu conversei com ele, tudo, ele me deu um primeiro aceite, e aí me auxiliou nesse processo seletivo. E aí eu fiz o processo seletivo para entrar na URGS, e passei. O processo da bioquímica, ele passa por uma prova e uma defesa de projeto. E aí eu fiz, passei e iniciei a minha vivência na Universidade Federal agora, e numa pesquisa totalmente diferente daquilo que era. Eu tinha um título, e aí, baseado nesse título, eu tinha que desenvolver. Eu fui estudando palavra por palavra para entender o que eu ia falar na defesa do meu projeto. E aí, o que eu inicialmente ia trabalhar era com essas estonas desacetilases. Aí eu fui entender o que eram as estonas. Eu queria. Inicialmente, a gente ia trabalhar com extrato de uva, de semente de uva. E aí, a gente ia. E era em célula tumoral. Nunca tive célula tumoral na minha vida, nunca tinha trabalhado. Quando eu cheguei para o meu orientador, então, aí ele perguntou se eu tinha experiência, eu disse, olha, eu já mexi com micro-organismo, com bactéria. Ele, mais ou menos. Tendo um porém, que quando a gente trabalha com células, cultivo e experimentos in vitro, a gente não quer bactéria naquele ambiente. Então, bactéria é o que tu não quer. E aí eu iniciei, então, a minha pesquisa, o meu projeto, né, de mestrado foi o papel da autofagia na resistência de gliomas ao tratamento com temozolomida e inibidor de estonas desacetilases. Esse projeto, só para vocês terem uma noção, é uma coisa assim, ele não inicia pronto. Lembra que eu falei para vocês, eu entrei com uma ideia, e aí no decorrer do projeto, no decorrer do desenvolvimento, a gente foi refinando a temática. Então, tu nunca. Às vezes a gente pensa assim, eu vou entrar com aquele tema e é aquilo que eu vou fazer. Não, com o decorrer do tempo, às vezes a gente faz alguma coisa, não dá certo, aí tu vai lá e tenta de novo, aí tu tenta de outro jeito, aí dá certo. Então, assim, eu tentei um tratamento, aí quando eu vi, surgiu a tal da autofagia, que era um mecanismo que não deixava o meu fármaco agir. Então, a gente foi explorando isso. E isso é uma coisa que a pesquisa me ensinou, que ela ensina pra gente, que é a resiliência. É o fato de tu errar, mas não desistir, tu continuar, tu insistir, tu não parar diante dos obstáculos, né? E aí eu trabalhava in vitro, então fiz basicamente grande parte da minha formação é in vitro, do meu trabalho, né, na minha experiência. O que é in vitro? In vitro são estudos, aqui dá para ver, né, são essas plaquinhas, e a gente cultiva as células. Então, são linhagens celulares. Essas linhagens celulares, elas são compradas, elas são comercializadas. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, de uma linhagem celular que eu usei durante o meu mestrado. Essa linhagem, ela veio de um tumor cerebral, que é na imagem acima. Vocês podem ver ali, é uma imagem de um glioblastoma, de um cérebro, né? E tem um tumor ali. Esse tumor, ele é retirado do paciente, e aí tu tira uma quantidade de células, uma quantidade de tecido, e aí, a partir dela, que tu gera essas células. Então, aqui, eu comecei a participar de uma pesquisa na área da saúde. Eu estava começando a ver uma coisa aplicada. E isso foi uma coisa que eu me questionava muito na minha iniciação científica, que era, eu me perguntava assim, mas como que eu vou aplicar isso? Qual que é a aplicação
bactérias degradarem penas na Antártida. Como que isso se aplica para o nosso dia a dia? Eu me lembro que isso era uma coisa que eu ficava muito encucada e que era o que me frustrava às vezes, que eu não conseguia ver. E aí, quando eu comecei a ir enfim, no mestrado, claro, a gente começa a pensar diferente, mas eu comecei a ver uma aplicação naquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a ver que aquilo tinha, sabe, um sentido. Não que a outra pesquisa não tinha, mas para mim não fazia sentido. Então, às vezes, é isso que o professor Ariel comentou, porque a gente tem que encontrar aquilo que faz sentido para a gente e aonde a gente vai se posicionando, né? E aí, então, eu fiz esse tipo de experimentos. E aí, dentro do nosso modelo, a gente também fez em vivo. Então, eu também trabalhei com animais, né? São esses camundongos, eles são blacks, que a gente chama, né? Uma linhagem de camundongo. Eles são bem pequenininhos. E a característica deles principal é que todos os animais eles são isogênicos, eles são iguais. Então eles são réplicas um do outro, digamos assim. Então tu não tem mudanças genéticas que possam interferir. Existem outras linhagens, que é depois do meu doutorado, que é uma linhagem que ela não é isogênica. E aí cada animal é um animal. E aí também é legal porque isso se aplica a gente, né? Ao ser humano. Cada um de nós tem uma característica genética que faz com que a gente responda a um tratamento de maneira diferente, que a gente desenvolva a doença num ritmo diferente. Mas para esse estudo, o nosso objetivo era que os animais fossem iguais. E aí, se vocês forem ver, essas imagens que são ali, elas são cortes histológicos dos cérebros dos animais, e aí eles estão corados. Estão vendo que tem uma parte que está roxinha? Essa parte roxa é o tumor que os animais desenvolveram. Eu injetei aquela célula tumoral, eu injetei nos animais através de uma cirurgia, então a gente tem todo um treinamento, tem toda uma preparação para isso. Eu até destaco aqui, né, que a gente tem que ter uma aprovação num comitê de ética. Então esse trabalho ele foi primeiro submetido a um comitê de ética para avaliarem se eu ofereceria condições ideais, né, condições boas para esses animais viverem e enfim, serem expostos a uma doença, né, ao que a gente ia expor eles. Então, a gente tem todo um cuidado, tem todo um treinamento e tem toda uma coisa assim de, tipo, avaliar se, vai ser bem feito, né. E aí a conclusão do trabalho, né, é que quando a gente tratou TMZ, só para vocês entenderem, é o fármaco padrão, é a temozolomida. Ela é usada quando se trata algum tumor. E esse sarra foi o composto que no final eu testei. Então eu já não estava mais lá com o extrato da uva e virou o sarra. Porque nesse meio tempo, o meu orientador também mudou. Eu fui orientada mais diretamente e oficialmente por um pós-doc que chegou no laboratório, e esse pós-doc que trabalhava com essa linha de pesquisa. O professor ao qual eu entrei em contato, ele trabalhava mais com a questão de estresse oxidativo. Ele avaliava estresse oxidativo. E aí, o pesquisador, o professor hoje, então, ele que me orientou diretamente, porque ele que tinha essa linha de pesquisa. Então, dentro das linhas de pesquisa, olha que legal que acontece ainda dentro de um laboratório. O professor principal, que foi aquele com quem eu conversei, ele tinha a linha de pesquisa dele, que era estresse oxidativo. Mas os alunos dele, aos poucos, iam desenvolvendo aquilo que lhe interessava. E aí o meu orientador tinha interesse em câncer. E aí ele foi para essa linha de pesquisa. E aí ele, aos pouquinhos, foi criando a linha de pesquisa dele. E dentro disso eu me encaixei, né? E aí a gente fazia, então, esses experimentos com essa parte da pesquisa. E isso tudo, sim. Então, o in vivo e in vitro, só para vocês entenderem, é a parte de pesquisa pré-clínica dentro do desenvolvimento de um fármaco, tá? Pode ir.
passar. Aí teve a minha pesquisa, teve meu trabalho, depois eu vou lá, foi publicado, o próximo slide depois vai ser isso, mas a gente vai se ater a esse slide aqui agora. Isso. Por quê? Porque dentro da pós também eu vivi várias coisas diferentes durante esse mestrado. Eu tive a oportunidade de participar de congressos, de participar de eventos, congresso internacional. Eu conheci uma figura super importante dentro da bioquímica, que é o Alberts, né? Ele é o autor de um livro super importante que a gente usa na bioquímica. E o Alberts, nesse evento interessante que combina, encaixa com a nossa temática de hoje, ele não estava falando de bioquímica. Nesse congresso de bioquímica, o Alberts foi divulgar o trabalho dele em educação, uma linha que ele fez que era educação para crianças. Então, o Alberts ele criou lá em Chicago um projeto de educação para crianças, educação básica. Então, ele que era o cara lá das proteínas e todo super específico de laboratório, voltou o olhar dele para a educação básica. E foi isso que ele foi falar aquele dia. Nesse dia do evento, então, teve a palestra do Alberts e depois teve uma amostra de trabalhos de criança. Foi bem, bem interessante, porque tinha, então, as crianças estavam apresentando seus projetos num congresso internacional com pesquisadores renomados da área da bioquímica e de outras áreas também, né? Mas foi muito legal. E aí também no congresso, então, teve as vivências, estou eu ali com o chapéuzinho, porque eu fui visitar Itaipu, com meu não mais orientador, mas co-orientador agora, mas a gente foi com ele lá, a gente foi visitar o Parque das Aves, então, a oportunidade de conhecer lugares, de viver coisas diferentes, né? Durante o meu mestrado também, o meu co-orientador, ele dava disciplina de bioquímica, e aí o que ele fazia? Ele pegava os mestrandos dele, doutorandos, como monitores da disciplina. Então, a gente ficava, cada um tinha um grupo de alunos, e a gente acompanhava eles o semestre inteiro, como professores da aula prática. A gente ajudava eles a fazer o relatório, a gente ajudava nas avaliações, tirava as dúvidas, enfim, que eles tinham das apresentações, e era super importante, super interessante também para iniciar também essa parte de docência, né? Fora o convívio social, então, né? Ali tem uma fotinho da minha defesa de mestrado, que tem a galera fazendo brinde. Outra era uma vivência, era um momento que a gente fez um churrasco, o laboratório era bem grande, tinha muita gente no laboratório desse professor, bastante pós-doutorando também, mestrando, doutorando, e aí a gente fazia muito churrasco e muita atividade, assim, e são atividades que são importantes também para a nossa interação, né, são pessoas com que eu não convivo direto, mas que até hoje eu tenho algum tipo de interação. Eu preciso de alguma dica, eu preciso de algum auxílio, ou eles precisam de alguma coisa. A gente até hoje consegue acessar essas pessoas, sabe? Quando eu tive num pós-doc que eu fui, eu acabei dividindo apartamento com uma das meninas que eu conheci durante o mestrado, sabe? E aí a gente ficou anos sem se falar e depois lá a gente se encontrou. São coisas bem, bem legais. Pode ir. Tá. E aí, então, o meu trabalho foi publicado, que é esse primeiro aqui que eu botei maiorzinho. Esse é o resultado do meu mestrado, então, né? Meu artigo publicado. Vejam como demora, porque eu defendi o meu mestrado em 2017, a publicação foi em 2019, porque também eu tive que finalizar a parte em vivo, com os animais, demorou um pouquinho mais. E esses outros artigos, eles são oriundos de colaborações, que também são importantes para a nossa vida acadêmica. Colaborações que a gente pode fazer desde a graduação, e tu vai fazendo, vai participando de trabalhos, de projetos, e isso vai contribuindo para o teu currículo também, né? Porque a gente também precisa disso, né? Desse tipo de resultados, né? Pode ir, senão eu me prolongo demais. Aí,
veio o meu doutorado. Aí o doutorado, o que aconteceu? Aquele meu orientador que era pós-doc passou num concurso da UFSC, lá em Santa Catarina. E aí ele me convidou, assim como quem não quer nada, nós dois. Não quer vir para cá fazer teu doutorado, continuar trabalhando mais ou menos com o que a gente estava trabalhando? E aí eu pensei, nossa, aqui no laboratório acaba que a minha linha de pesquisa não é mais o que o professor faz aqui, né? Ele trabalha com outra coisa que não foi o que eu tive contato. Aí seria difícil eu me encaixar. Eu teria que achar um outro professor, talvez, para tentar me encaixar um pouquinho na temática. Aí eu, vou testar. Também fui eu lá agora estudar farmacologia. Então, fui da bioquímica para farmacologia. Aí, a farmacologia também tinha uma prova e defesa de projeto. Aí, estudei todo o Hangdale, lá, enfim, vendo as coisas novas. E aí, fiz a prova, consegui o que precisava. Defendi o projeto também, aí o projeto era pessoalmente, a prova pôde ser online, aí eu tive que ir para Santa Catarina para defender o projeto. Também não foi o projeto que eu desenvolvi durante o doutorado, mudou. Aí quando eu cheguei lá, passei, a gente não acreditava que eu ia passar, passei, defendi o meu mestrado e já emendei o doutorado. Aí fui para Santa Catarina. Aí lá foi mais imersão em pesquisa, aí sim, né? Porque aí eu estava longe de casa agora, então vivia aquilo ali praticamente, contato com diferentes culturas. A UFSC e o PPG da Farmaco, ele recebe pessoas do Brasil inteiro, então a gente tinha um grupo de colegas que vieram do Brasil todo, então era bem diversificado, né? Os meus colegas, isso foi bem legal também para nossa vivência. Eu participei, então, de docência, também tem os estágios que a gente tem, alguns estágios curriculares que a gente participa, aí às vezes tem algumas aulas que tu realiza com um professor, e eu tive a oportunidade, então, de organizar eventos. Pode passar. Aqui é o campus da Universidade Federal, uma parte dele, né? Sim. Aí o meu projeto. Eu vou falar primeiro do meu projeto. Então, lá, eu continuei trabalhando com câncer, mas dessa vez nós mudamos o foco e fomos para o câncer de mama. E aí foi uma temática muito legal, assim, que eu tenho um carinho muito especial por tudo que a gente desenvolveu durante esse projeto, né? O que era a nossa investigação? A nossa investigação era o papel da obesidade, né, do ganho de peso, do tecido adiposo que as mulheres têm, principalmente naquela questão, a gente pensou muito na questão de pós-menopausa, né, que às vezes as mulheres na pós-menopausa desenvolvem tumores que são estrogênio dependentes, sendo que é uma fase que se sabe que a mulher não tem mais liberação de estrogênio, uma produção, né, de estrogênio, porque a gente está com aquele déficit hormonal. E aí, da onde vinha esse estrogênio? A gente se questionou, enfim, claro que nós nos baseamos em trabalho, aí é muita leitura, muita pesquisa, né, que tu vai vendo que já tem na literatura, e aí a gente foi desenhando o nosso trabalho. Aí, o que a gente queria? A gente queria provar que algumas teorias que nós havíamos visto que falavam que aquele tecido adiposo, que é a gordura, que tinha relação com esse desenvolvimento, com o aumento da incidência dos tumores, da probabilidade. Como que a gente, para que a gente fez? A gente desenvolveu um modelo em laboratório que pudesse auxiliar a gente a explorar essa hipótese. Então, a gente vinha com essa ideia, tem uma imagem aqui, que está na minha tese, né, essa imagem ali, ela só mostra um pouquinho, faz um comparativo, né, entre mulher, então, pessoa com tecido adiposo menor, né,
com uma maior quantidade de tecido adiposo. O que teria? Seria um perfil inflamatório maior. Então, essa pessoa, esse indivíduo, ele tem muito mais coisas inflamatórias, citocinas inflamatórias e macrófago, e todo aquele sistema inflamatório ativado, enquanto que uma pessoa que está com tecido adiposo diminuído não tem tão ativado, não está tão ativado. Mas isso não está relacionado, eu vou assim só, não está relacionado só com peso, tá? Está relacionado muito com estilo de vida também, com dieta principalmente. Pode passar. Aí o que a gente desenvolveu? Um modelo em vivo para uma parte pré-clínica. Eu peguei dessa vez esses camundongos que são suís, esses branquinhos, e eu dei uma ração onde eu preparava ela com bastante gordura, com banha. A gente comprava aquelas barrinhas de banha no supermercado, sabe? E derretia e fazia um preparo da ração. Para os animais, então, ganharem peso. Mas eles não ganharam peso, mas eles ficaram com tecido inflamado. Foi o que a gente verificou. Por quê? Porque esses animais, eles tinham uma dieta não controlada. Então, a dieta deles afetou muito mais. Aí, uma conclusão que eu chego também, né, é que não adianta tu ser aquele falso magro, né, que a gente brinca às vezes. Que isso também pode ser prejudicial. E aí, esse modelo, ele tinha uma indução tumoral, a obesidade e depois o tratamento. Era bem complexo, foi bem cansativo, exigiu bastante, foram muitos natais longe de casa, muitos feriados enfim, são também sacrifícios e escolhas que a gente faz, né? O meu marido, na época, meu namorado, ele morava aqui no Rio Grande do Sul, eu estava lá em Santa Catarina, então a gente tinha que se ver, ele saía às vezes sexta-feira depois do trabalho e ia para lá e passava o final de semana, e aí no domingo de noite ele já vinha embora, para segunda ter que trabalhar. Então, assim, foram períodos bem conturbados, mas que foram escolhas que a gente fez, né, para viver isso, né? Pode ir. E dentro disso, então, durante esse período, eu vivi muita coisa. A pesquisa no laboratório, eu falava em público, então desenvolvi muito isso de falar em público. Aí aqui embaixo tem a palestra num evento. Aí lembra que eu falei que a gente organizava eventos? Então, as universidades federais, elas têm muitos, e as universidades como um todo, elas têm muitos cursos de inverno, verão e cursos de formação, onde vêm alunos de outros lugares frequentar aquele curso de curta duração. A UFSC, a Farmaco, ela faz um curso que dura uma semana, e aí são os alunos que organizam. Então, a gente organiza o evento, a gente faz a recepção dos alunos, a gente faz tudo ali, e a gente também palestra. A gente organiza os eventos. Então, que é uma palestra que eu estava dando ali, falando sobre o que eu fazia, né, que era estudo com câncer. A gente vai para congresso também, então eu tive a oportunidade de participar de 2 SBEFTs, que dessa vez, esse aí é o Congresso de Farmacologia, também é um evento internacional, muito bem consolidado, muito bom. Aquela fotinho que tem uma galera ali, é a equipe organizadora e os participantes desse curso de inverno, que tem na Farmaco. Ali em cima, aquele grupo menor de pessoas eram meus colegas de laboratório, né, com quem eu convivia e vivia dia a dia. E também o fato de estar na universidade, claro que foi assim, foi uma coisa que eu vi, que eu me interessei, fui atrás, de novo, como o professor falou, na graduação, no mestrado, no doutorado, a gente que vê as oportunidades e vai atrás delas, né? Então, assim, eu conheci um projeto muito legal que era organizado por um professor, que é o projeto Fritz Miller, então, que é aquela fotinha ali em cima, que tem uma professora falando. Esse projeto, ele era um projeto bem legal que o professor criou, que era para crianças da educação básica também.
E aí a gente falava sobre farmacologia para as crianças. A gente falava sobre... então tinha, assim, várias pessoas com várias expertises. Aí tinha uma professora que ela conhecia e identificava muito bem as plantas e tal, e aí a gente fazia isso. A gente mostrava para as crianças que os fármacos, eles vêm das plantas, né? Então, que a partir de uma planta, tu desenvolvia um fármaco. E aí a gente fazia esse projeto voltado para isso. Daí tinha uma trilha que a gente montou no bairro Rio Vermelho, lá, então a gente montou essa trilha no espaço dos escoteiros. Era com identificação da planta, aí ficou a cargo da equipe buscar as propriedades farmacológicas, buscar as aplicações populares, os nomes populares, e aí a gente fez essas identificações, foi bem, bem legal, assim, para uma coisa que, por eu estar ali dentro, eu tive a oportunidade de participar. Pode. Né? E uma questão bem interessante, né, que a professora Rosângela falou, a questão das especialidades. A gente conhece muita gente nesse processo de doutoramento, né, ou durante o mestrado. Foi até assistindo a defesa da Rosângela que eu fui percebendo que o biólogo ele podia estar dialogando de igual para igual com outros profissionais. A Rosângela teve colegas bioinformatas, acho que veterinários, pelo que eu lembro também, né? Acho que na foto ali são os dois Isso. até. Então, nós biólogos conseguimos sim dialogar com outras profissões. A gente consegue ter esse... E ainda mais, né? A Rosângela também é licenciada. Então, além desse aspecto da pesquisa, de falar de igual para igual, né? Com outras profissões da área da saúde, também esse lado de docência, conseguir divulgar, conseguir trazer conscientização, né? Todas essas questões que a gente dialoga muito no estágio, né? Não adianta saber o conteúdo da biologia ou saber quais são os assuntos, né? Mas também saber as formas, as maneiras de dialogar com a turma, saber de que maneira estar em cada espaço, né? É diferente de apresentar um trabalho numa live ou pessoalmente, que nem a Rosângela está com os pôsteres ali, né? Ou montar uma palestra, falar com crianças, falar com adultos, né? Então, durante a nossa formação, a gente vai tendo esses estágios, né? Tanto o estágio doutoral, que a Rosângela faz agora, né? Pós-doutoral, a gente vai entendendo justamente esses momentos, né? De que maneira a gente vai conseguir dialogar e com quem vamos dialogar sobre a nossa área de estudo, né? O que a gente estuda, com quem que a gente vai falar, sobre o quê. Então, na área da saúde, a Rosângela foi muito mais para essa questão das pesquisas, né, farmacológicas, in vivo e in vitro. Eu acabei mais trabalhando com a questão de educação em saúde, mas ambas essas áreas dialogam entre si, porque é papel da educação em saúde falar sobre o abuso de medicamentos, sobre a quantidade de medicamento descartado errado, às vezes, né, sobre todos esses paradigmas de medicalização e medicamentalização que temos hoje, né, tanto as medicações que são tomadas porque são necessárias, quanto as que são exageradas, né? Então, todas essas questões da educação e da pesquisa, elas vão se unificar, elas vão em algum momento dialogar. Então, é muito importante que o biólogo ele consiga falar tanto com os professores, quanto com os veterinários, quanto com os químicos, né? Então, nós estamos numa área que é extremamente interdisciplinar. Então, a gente tem que entender esse espaço, que é um espaço de diálogo. A gente nunca vai saber tudo, né? Um bioinformata vai saber muito mais informações, né, da área da TI do que uma bioquímica em algumas situações. Um bioquímico vai saber muito mais sobre bioquímica do que um educador. Mas, então, a gente tem esses espaços que eles podem sim dialogar. E eu acho muito importante falar dessa questão, né? A gente é biólogo, sim, tanto quem é licenciado quanto quem é bacharel, e temos sim que dialogar com outras profissões e ter sempre essa discussão, né? Sim, sabe que desse grupo aí a gente também tem uma farmacêutica e uma biotecnóloga. E aí a biotecnóloga até vai um pouquinho mais para nossa, né? Para a parte da bio um pouco. Mas eu me lembro muito de uma vez que a gente estava conversando com o meu orientador, era farmacêutico.
E aí, mas ele era assim, ele é uma pessoa fora da curva porque ele estuda muito várias coisas. Mas aí ele comentou uma vez que tinha justamente isso, que pela minha formação de biologia, eu conseguia ter um entendimento de algumas coisas que alguém da farmácia não tinha. Porque como eu era bióloga, na biologia a gente explora um pouquinho dessa parte celular, do entendimento, do funcionamento da célula, a gente vê aquela complexidade que tem, né, da parte da célula ali, e o farmacêutico, às vezes, não, o farmacêutico, ele não vai para essa parte, que foi o que a gente, dentro da pesquisa, era o que a gente via muito, né, mecanismos e rotas que eram alteradas. E o farmacêutico, ele acaba ficando mais atendimento ao público, mais essa parte de desenvolver o fármaco mesmo, né? Alguma coisa assim. Então não tinha talvez essa visão sem treinar tão rápida quanto a gente que vem com a carga da biologia, né? Então, que nem tu falou ali, professor, o pessoal do TI, da bioinformática, gera várias coisas, mas tu precisa entender o que são essas coisas. E aí, a partir de tu estar estudando, então, eu vou estudar a relação, e a relação entre a doença e o indivíduo, a relação entre, então, quando a gente for, que nem eu trabalhava muito com câncer, o câncer, ele tem fatores ambientais que afetam, tem a tua alimentação, tem os teus hábitos, e são coisas que, queira ou não queira, a gente vê isso na biologia, né? Porque a gente vê o meio ambiente, a gente vê a interação entre diferentes espécies também, mas a gente vê o impacto do ambiente no indivíduo, né? Então, evolução, né? A gente estuda muita evolução também, né? A gente vê muito isso e a gente consegue enxergar essa questão da evolução, e isso é importante para a gente conseguir enxergar a doença e pensar na parte então, dentro daquilo que eu fui mais, pensar na doença, né? E tem, enfim, toda uma questão que auxilia muito a gente, que são. E aí a licenciatura me ajudou muito a ver essa questão da docência, de falar sobre o que eu estava estudando, porque aí uma coisa que acontece, às vezes, a gente mesmo reclama, às vezes, eu me lembro muito na graduação que a gente reclamava que o professor dá para ver que ele é bom, que ele é inteligente, mas ele não sabe passar o conteúdo, ele não explora essa parte, ele não explorou isso. E também é importante, né? Eu acho que a gente explorar essa questão de como que a gente vai transmitir aquilo que a gente está aprendendo, né? Pode passar. Na academia, a gente é treinado a passar o conteúdo através dos artigos. Mas os artigos, eles são lidos por um grupo muito pequeno de pessoas, né? Por um grupo muito específico, às vezes, ou por quem está buscando aquilo. Hoje eu vejo assim que as pós-graduações, elas estão até os órgãos de fomento que a gente precisa, né, de financiamento, eles estão muito focados eles estão cobrando muito, pedindo muito a parte de incentivo de popularização do conhecimento. Então, assim, tem bolsas de fomento hoje, ou tem órgãos que às vezes vai lá avaliar o pesquisador para ver se ele vai ganhar uma verba. E aí eles vão ver assim, mas e a divulgação científica? E a divulgação desse teu conteúdo, a popularização da ciência, tá onde, né? Isso está se pensando muito hoje em como que a ciência vai ser popularizada. Ela precisa ser popularizada. A gente precisa que a população também entenda. E aí tu tem que conseguir traduzir o conteúdo acadêmico, né, científico, para que outras pessoas também entendam. E puxando um pouco a brasa já para o pessoal do estágio, que eu sei que tem aqui. Pessoal, é nesse ponto que eu falo que é muito importante a leitura de referencial acadêmico, que não é simplesmente utilização da IA
ou a utilização de um site como a Wikipédia, né, um site tal qual o Brasil Escola, vocês estão na graduação, então aqui, né, a gente não cobra que vocês leiam obrigatoriamente artigos em inglês, né, no mestrado é necessário uma segunda língua, né, mas na graduação vocês ainda assim têm que ter essa fluidez, aprender, né, porque se aprende, tal qual a gente aprende na escola, a gente vai aprender também nos artigos, e a leitura do artigo, ela é diferente da leitura de um texto, né, de um texto literário, ou até mesmo um livro teórico. Então, pessoal, eu vou falar mais uma vez, não estamos na aula de estágio, mas é muito importante, tá? A leitura de artigos, até para referenciar os relatórios de vocês, referenciar os trabalhos de vocês, tá bom? É muito importante mesmo ter essa experiência durante a graduação da leitura de artigos, ainda mais num espaço onde vocês podem errar, vocês podem perguntar para o professor, eu não entendi bem, está dizendo realmente isso aqui? O artigo fala sobre esse assunto? Então, aproveitem que estão nesse espaço e utilizem esse espaço, né? Utilizem essas oportunidades, mesmo durante os relatórios de vocês, para lerem artigos e para escrever, né, também, quem conseguir, né, chamem professores nas áreas que são mais de interesse de vocês, perguntem se eles querem escrever junto um resumo, se eles podem ajudar vocês a participar de algum evento, seja esse evento da UBRA ou não, né? Vocês podem participar de eventos científicos, tá bom? Então, é bem importante mesmo essa parte, tá? Desculpa incomodar. Não, que isso. Pode passar. Tá. Eu vou me acelerar um pouquinho agora, assim, resumir, porque a gente também já está chegando no nosso limite aqui. Mas, assim, eu quero só, acho que resumir de uma maneira que tudo isso, né? Então, eu terminei meu doutorado, defendi em meio à pandemia, e eu consegui um pós-doc, então um pós-doutorado, que é uma etapa assim, em que a gente começa, é tipo um estágio, tá? Que a gente tem, não é um título mais, então o último título é o doutorado, mas o pós-doutorado são momentos em que a gente mais experiencia, vivencia outras coisas, sem ter aquela responsabilidade de defender uma tese no final, né? Não sei se vocês observaram, mas eu coloquei nos meus slides anteriores educação e profissional, tá? Porque eu acredito muito que, assim, tem muita gente que fala que está fazendo mestrado, doutorado, só está estudando. E não, a gente está desenvolvendo coisas, a gente está fazendo ciência, a gente está gerando produtos também. E aí a gente é uma etapa profissional onde tu aprende muita coisa, onde tu vai crescendo também, tá? Como pessoa, como indivíduo. Então aí eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu trabalhei no Imetro, eu fiz um pós-doutorado lá. Esse pós-doutorado ele era em parceria com uma startup, então foi uma coisa totalmente diferente também, né? Uma maneira diferente de falar de ciência. Mas eu tive a oportunidade de dar aula no UFRJ, numa disciplina que a minha supervisora era professora. Pela startup, eu organizei eventos, é um curso um curso para profissionais, educadores, pesquisadores, que a startup organiza, que é um curso de cultivo 3D. Então, a gente tem toda uma parte prática, onde tem uma imersão com as pessoas que estão inscritas nesse curso. Eu orientei alunos de iniciação científica, eu orientei alunos de pós-graduação. No período que eu estava lá, a minha supervisora ela foi também fazer um pós-doc, então ela estava uma boa parte do tempo fora do país. Foi bem legal, assim, essa experiência, pode passar. E eu vivi muita coisa diferente, vivi muita coisa em meio à pandemia, vejam que a máscara estava sempre ali. E aí eu participei de eventos. Eu fui num hospital, eu vi uma cirurgia de lipoaspiração de perto, e aí a gente usou aquele material daquela paciente para fazer pesquisa. E aí tu tem que, desse meio, tu vem um pouquinho, tem mais coisa de educação, porque tu precisa explicar para o paciente de forma que ele entenda o que vai ser feito, para ele liberar tudo, né?
E aí aqui era o curso, né, a imagem ali. A gente também participou de um evento que era o Rio Innovation Week. É um evento de startups que tem no Rio de Janeiro. É super, muito grande o evento hoje, tá? Ali foi a primeira edição, mas hoje eu vi que o evento está bem consolidado, assim, é bem legal, vem gente bem importante, vem esse pessoal que está mais envolvido com a parte de empreendedorismo, né? Mas foi bem legal, porque também é outra maneira de tu apresentar, né? Tu tem que falar sobre o teu trabalho de uma maneira... como é que se fala? Mais para a parte empreendedora da coisa, né? Pode ir. Aí, voltando, eu vim embora do Rio, fui para Santa Catarina de novo, e dessa vez eu trabalhei dentro de um instituto de pesquisa. Então foi totalmente diferente. Aqui eu acho que foi a parte mais aplicada da pesquisa que eu vivenciei, né? Então foi a parte em que eu era um centro de pesquisa, então éramos pesquisadores e não a parte de docência aqui acaba ficando um pouco mais de lado. Educação, mas também tem, porque vão ter. Sempre tá ali, né? A gente sempre é educador de alguma maneira, né? Pode passar. Aí, naquele período ali, no meio tempo, eu tive outra coisa importante, que foi meu filho. E aí sim eu me tornei educadora pro resto da vida. E aí agora eu estou num pós-doutorado na Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo, num PPG de mestrado em toxicologia e análises toxicológicas. E posso dizer assim que agora é o momento que eu estou vivenciando mais a parte de docência dentro das minhas experiências, até dos meus pós-docs, né? Eu tive a oportunidade de dar aula em diferentes disciplinas do PPG, então, em diferentes conteúdos, claro que sempre dentro daquilo que eu já domino, né, um pouco. Orientação de alunos, então, aí eu tenho uma co-orientada de mestrado, como pós-doc a gente pode co-orientar. Organização de eventos também. Aqui na Fevale é feito um evento para os alunos da graduação, falando de pesquisa, então a gente é legal porque tu tem essa vivência, né? Essa parte de organizador, né? Avaliação de trabalhos, então avaliando as mostras, avaliando a parte científica, e aí são oportunidades que também agora aqui eu tive bem mais, que é avaliação em outros eventos, né? A Mostra Tech, que eu já avaliava alguns anos atrás, mas aí agora retornei a parte de avaliação, e aí outros eventos científicos de outras escolas aqui da região, e eu acho que a gente cresce muito e aprende muito, porque como avaliador também, tu tem que te posicionar de alguma maneira que tu vai questionar os alunos, ainda mais pensando que são crianças, né? Adolescentes, tu tem que questionar eles, mas tu também não pode ser ríspido, tu tem que ser educado com eles, e aí a gente aprende isso também, né? São coisas que tu vai aprendendo como abordar o aluno, como questionar. Aí algumas fotinhos, né, dos eventos que a gente teve. Eu apresentei um projeto que a gente estava desenvolvendo, então eu recebi um destaque também, né? Foi no Inova Mundi, que é um evento para pós-graduação e pesquisa, né, que tem. Foi bem legal, assim, essa oportunidade. E aí ali também a gente teve a oportunidade de apresentar para outros cursos, professores de outras áreas. E aí eu me lembro que eu apresentei, né, super científica, os meus dados, e aí ao final uma professora do curso de letras, se eu não me engano, ela disse assim, tá, agora me explica o teu trabalho de uma maneira que para alguém que não entende nada da tua área, né? Aí eu tive que reformular tudo para que ela entendesse, né? E isso foi um exercício bem, bem legal, que é com o tempo que a gente vai aprendendo, né? E quanto mais tu vai falando, mais tu vai
aprendendo essas coisas. Isso é algo bem engraçado, assim, porque eu trabalho bastante com as questões da pandemia, né? Educação em saúde durante a pandemia. E eu fui apresentar um trabalho, né, num simpósio, onde quem me avaliou era do PG de Memória e Patrimônio. Então, eram historiadores, assim, e tu saber conseguir falar com essas pessoas, né? Conseguir dialogar e fazer ser entendido é algo muito, muito importante, sabe? Então, muitas vezes, as professoras da história, né, diziam, tá, mas teu trabalho, ele é de história também. E eu, não, história não. Eu brincava assim, né? Não, qualquer coisa, menos história. Eu brinco porque a minha esposa, ela é uma historiadora, né? Então, é algo que se tornou até engraçado, porque nas pesquisas que eu faço, que são de educação em saúde, eu tenho um ramo que eu trabalho com as questões mais historiográficas, que foi a pandemia, né? Uhum. Então, de novo, é muito importante conseguir dialogar com diferentes áreas, e isso é algo que o licenciado, querendo ou não, ele aprende desde o início da graduação, sabe? Uhum. Exatamente. Mas então era isso. Desculpem ter passado um pouquinho do tempo, assim, que a gente se empolga falando e vai vendo as coisas, mas eu acho que a gente tem possibilidades, vocês têm muitas possibilidades, e mesmo trabalhando, mesmo estando, eu acho que tudo que vocês estão aprendendo aí, que vocês vão aprender durante o curso, vai contribuir para a carreira e contribui para o concurso. Eu vi que a Cindy colocou ali, né, que está estudando para o concurso. E então são coisas que com certeza vão preparando a gente e cada vez mais, né, para o mercado de trabalho. Então, muito obrigada pela atenção de vocês hoje, né? E para os que vão ainda assistir a gente, né? Eu disponibilizei aqui, tá, pessoal, o link para os certificados, tá? Se quiser o certificado, é só preencher ali, né, nesse Google Docs e Google Formulário, na verdade, né? Google Forms, e preencher ali, né? Responder as perguntas que recebe direto no e-mail o certificado, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, a gente está aqui mais uns minutinhos, tá bom? Mas agradeço a presença, né, em especial da professora doutora Rosângela Meyer e de todo mundo que está aqui na aula síncrona e também de quem está assistindo agora, né, a gravação dessa aula, tá? Muito obrigado. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser entrar em contato também, fiquem à vontade.